Amém. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui na igreja, reunidos com os irmãos, para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome desse Deus que é maravilhoso, que é lindo, que é glorioso. Reúna todos aí na sua casa, vamos participar deste culto, vamos dar a este momento, aquele momento tão especial, toda a reverência que o nosso Deus merece. É noite de comunhão, é noite de adoração, é noite de glorificar o nosso Deus. Quero te convidar a você fechar os teus olhos e falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos agora, alegres, ó Deus, e firmados, ó Pai, nas Tuas promessas, na Tua palavra. Estamos aqui reunidos, ó Pai, como igreja, como Teus filhos, para adorar o Senhor. E queremos aqui, ó Deus, expressar toda a nossa adoração e todo o nosso louvor nesta noite de comunhão, nesta noite, ó Deus, de bênção. Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder sobre cada vida, sobre cada família, para que, Senhor Deus, o Teu nome sempre seja exaltado e glorificado, agora e sempre. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com estes cânticos maravilhosos. O poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se
Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem está feliz aqui, está na casa do Senhor, diga amém. Amém. Aleluias, que bênção, né? Poder te ver aqui, saber que você venceu aí as dificuldades, né? Os obstáculos, e pôde subir para a casa de Deus, para juntos a gente louvar e engrandecer o nosso Deus. Que alegria poder então estar na casa do Senhor e juntos, né? A gente poder exaltar, glorificar e adorar esse Deus que é tão lindo, que é tão maravilhoso. Vira para o teu irmão, dá um abraço nele, né? Aquele abraço distante que não podemos abraçar a não ser os familiares. Saúda com a paz do Senhor. É uma alegria poder receber você aqui. Recebam o nosso abraço, sintam-se abraçados por nós, no nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, bom é, Senhor, estar aqui na Tua casa. Nosso coração se alegra, meu Pai. Nós nos jubilamos, Senhor, estamos em júbilo por poder estar aqui na Tua presença, Te adorando, Te glorificando neste culto, ó Pai, de comunhão, neste culto em que nós estamos aqui buscando fortalecer a nossa unidade como igreja, como Teu povo, caminhando, ó Pai, nesse mundo que é um deserto espiritual, Senhor. Pai querido, invocamos aqui o Teu poder, a Tua bênção sobre a vida de cada um que subiu para a Tua casa, sobre a vida desta mulher, deste homem. Deus querido, invocamos aqui o Teu poder para que todo aquele que subiu para a Tua casa seja por Ti abençoado, seja por Ti fortalecido. Vem, ó Deus, e entra com providências, trazendo, ó Deus, o alimento tão importante para as nossas almas, o pão vivo que desce do céu, ó Pai. Vem alimentar o Teu povo nesta noite, pois é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo. E todos os que creem, digam comigo amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos abrindo aí as nossas Bíblias lá em João, quarto evangelista, João capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do verso 35. João capítulo 6, e nós vamos ler o verso 35. João 6, 35 diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. No mesmo capítulo, no verso 52, diz assim, olha: Então os judeus começaram a discutir entre si como nos pode dar este homem a sua carne a comer. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu envio e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém? Levanta a tua mão e diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, fala comigo, revela-me a tua palavra. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Ele merece. Ele é digno. Glória a Deus. Amém.
Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Essas palavras de Jesus, elas são muito fortes, não é verdade? São declarações assim muito... causou um impacto na vida das pessoas quando ele declarou estas verdades. E hoje não é diferente também. Hoje a palavra de Deus, ela causa em nós algo que não tem como passar indiferente diante daquilo que a palavra de Deus ela nos comunica e ela tem para cada um de nós. O Senhor Jesus, ele disse que no verso 35, ele disse que ele é o pão da vida. E ele repetiu aqui várias vezes que as pessoas precisavam se alimentar da carne dele, comer da carne dele, beber do sangue dele. Isso é muito, muito forte, não é verdade? E os judeus ficaram assim escandalizados com essas declarações. Disseram, mas ele está dizendo que a gente deve comer a carne dele, beber o sangue dele. Então, vamos entender isso e vamos aplicar na nossa vida. Você sabe que quando Deus criou o homem, ele criou o homem do pó da terra, do barro, não é verdade? E ele criou um ser que na verdade não é só matéria e também não é só espiritual. Nós somos compostos de 3 partes, todo ser humano: corpo, alma e espírito. Nós não somos esse corpo. Nós usamos este corpo para poder interagir no mundo físico, nesse mundo aqui físico. Temos os 5 sentidos para poder interagir nesse mundo. Mas na verdade nós somos uma alma. Deus nos deu uma alma. Deus nos fez alma vivente. Lá no Gênesis a gente vê isso. Então, aquilo que nós usamos, ele, por causa do pecado, esse corpo, ele é perecível. A Bíblia fala que ele é corruptível e ele vai se desfazer. Em algum momento ele não vai poder continuar mais em virtude do pecado. Então, enquanto o nosso coração está batendo, enquanto a gente está respirando, nós estamos nesse mundo. Mas a partir do momento que a gente parar, o coração parar, a gente parar de respirar, então esse corpo aqui, ele chegou ao fim. Mas e nós? Chegamos ao fim também? Sabe que a gente acaba quando o corpo morre, vai para a sepultura, é enterrado lá no cemitério? Sabe que a gente acabou aí? A Bíblia fala que não. A Bíblia fala que a alma, que somos nós, ela é imortal. A alma, ela é essa parte de Deus que Deus nos fez. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Nós somos eternos. Nós estamos aqui de passagem, mas na verdade nós somos seres imortais. E como que nós nos transformamos, ou como que nós podemos ter essa certeza? A declaração de Jesus, ela deixa muito claro que para a gente ser imortal, para a gente viver para sempre com Deus, nós precisamos comer desse pão. E ele diz, eu sou esse pão. Eu sou esse pão que desceu do céu. Ele usou até uma comparação com o maná, porque o maná lá no deserto, Deus providenciou para que o povo se alimentasse. Então o maná caía do céu, o povo se alimentava e conseguia matar a sua fome. Mas todos morreram no deserto. E Jesus fala, olha, vossos pais comeram maná, morreram. Mas todo aquele que comer deste pão que era ele, nunca mais morrerá. Viverá eternamente. Amém. Eternamente. Então, cada um de nós somos eternos. Somos eternos. Você está aqui de passagem. A cada dia a nossa quantidade de dias ela está diminuindo, não é verdade? Cada dia a gente está cumprindo o nosso tempo aqui na Terra, que é finito, que é limitado, mas vai chegar um dia
que a gente vai poder subir para a eternidade e viver para sempre com o nosso Deus. Então, é muito importante isso, a gente entender isso, porque Jesus ele repetiu aqui várias vezes: quem de mim se alimenta, vive eternamente. Vive eternamente. Então, veja bem, você está aqui, nós estamos aqui de passagem, e sabemos que um dia a gente vai findar a nossa caminhada aqui, estamos peregrinando nesse mundo, mas a morte não é o fim. A morte, ela encerra um ciclo aqui na terra e ela inicia um ciclo na eternidade. Então, todos, quando Deus criou o homem, Ele criou todos para viver, mas o pecado veio e a Bíblia fala que Deus então disse: olha, a alma que pecar, essa morrerá. E aí então causa uma certa confusão na cabeça de algumas pessoas, porque alguns que defendem a mortalidade da alma falam assim: mas então Deus falou que a alma que pecar, essa morrerá, então a morte existe. Então nós precisamos entender aqui uma coisa: existem dois tipos de morte. Existe a morte física e existe a morte espiritual, que é, na verdade, não é uma extinção, mas é uma separação de Deus. Então veja bem, você percebe isso claramente lá no Éden, quando Adão pecou. Deus disse para ele: o dia que comer desse fruto, que não é para comer, então você vai morrer. Mas Adão morreu quando ele comeu o fruto? Não morreu. Imediatamente não é verdade? O que morreu em Adão? A sua vida com Deus. Houve uma separação. Houve uma morte espiritual ali. E ele ficou sujeito também à morte física, que aconteceria a qualquer momento. Que é assim que acontece com a humanidade. A humanidade, ela está vivendo, aquele que está sem Cristo, aquele que está longe da presença de Deus, ele está vivendo, mas ele está sujeito à morte. A qualquer momento ele pode morrer. Mas que morte é essa? A morte física. A morte do corpo, não a morte da alma. A morte do corpo, não a morte da alma. Jesus disse assim: olha, vós não deveis temer aos homens, ou melhor, vocês não devem temer aos homens, que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Foi isso que Jesus falou. Então ele disse: olha, os homens podem até matar o corpo, mas a alma não consegue matar. Então nós não temos que temer isso. Ele falou isso num tempo de perseguição da igreja. Ele falou isso num tempo que as autoridades falavam assim: ó, se falar no nome de Jesus, nós vamos prender, nós vamos torturar, nós vamos matar. E Jesus falou: não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tema antes a Deus, que pode tanto lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então, nós temos que entender o seguinte: a nossa caminhada aqui, ela vai, sem dúvida nenhuma, acabar numa morte física, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja antes. Então, todo mundo vai passar pela morte física. Mas a morte física, ela é o fim para esse mundo, mas o início para uma vida com Deus. Então, veja o que Jesus falou: olha, eu sou o pão que desceu do céu, aquele que de mim se alimenta, viverá eternamente. Então hoje, para a gente viver fisicamente, nós temos que nos alimentar do pão natural, pão material, não é verdade? Todo mundo tem que se alimentar. Ninguém consegue viver sem comer nada, não é verdade? Você consegue viver um dia, 2, 3, mas não consegue viver muito. O corpo precisa do alimento físico e a nossa alma precisa do alimento espiritual. Nós precisamos, é uma necessidade. Às vezes a pessoa não entende isso, mas há uma necessidade dentro de nós, de um alimento espiritual. Então, como que eu posso viver para sempre para Deus? Quando eu me alimento
desse pão que desceu do céu. Se eu me alimento só do pão aqui da terra, eu vivo também, mas eu vivo materialmente. Espiritualmente, eu não consigo viver só com o pão aqui da terra. Eu preciso do pão que desceu do céu. Esse pão que desceu do céu, ele é alimento para a minha alma, ele é alimento para a minha vida espiritual. Eu preciso dele, porque por melhor que seja o alimento desse mundo, por melhor que seja, você pode sentar num banquete, se alimentar muito bem, mas não vai saciar a tua fome espiritual. Cada um de nós tem uma fome espiritual, tem uma necessidade espiritual. Nós dependemos, precisamos deste alimento para que a gente possa continuar vivo para Deus. E esse alimento não é um churrasco, não é um alimento caro nesse mundo, não é uma iguaria desse mundo, mas é o pão vivo que desceu do céu e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluia! Ele é digno, ele é digno. Glória a Deus. Por isso que nós temos esse momento de Santa Ceia. Esse momento de Santa Ceia, Jesus falou assim: fazei isto em memória de mim. Então nós lembramos que Jesus, ele se entregou como esse sacrifício vivo, para que eu e você pudéssemos então ter este alimento, não é verdade? Ter esse pão vivo. Então, ele explica muito bem aqui, olha, no verso 35, então, ele declarou que era o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E aí no verso 35 e 53 que nós lemos, Jesus, ele declarou mais uma vez, em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então você veja, não tem como ter vida por nós mesmos, não tem. Quando nós participamos da mesa da Santa Ceia, nós estamos comendo do corpo e bebendo do sangue de Jesus Cristo. Não é algo natural. Quando Jesus ali em Mateus 26, ele reuniu os discípulos no cenáculo, e era uma quinta-feira à noite, e ele então pediu para os discípulos prepararem a Páscoa. Os discípulos prepararam tudo, e ele se colocou ali à frente deles para realizar aquela que seria a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Veja que ele não tomou ali de nenhum alimento que não fosse o pão e o cálice. Tinha ali o cordeiro assado, tinha ali ervas amargas, tinha muitos tipos de alimentos. Mas Jesus pegou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Então esse corpo, nós temos que comer dele, nós temos que nos alimentar dele. Nós não podemos ficar indiferente com isso. Tem gente que fala: eu vou ser crente em casa, eu não vou participar de ceia, eu não vou participar de igreja. Como que nós vamos participar da mesa do Senhor? Como que nós vamos ter parte com Deus se nós não estamos participando da mesa? Então, Jesus, ele foi muito claro, ele foi muito enfático quando ele disse: olha, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Meu irmão, isso é muito forte, porque quando a Bíblia está falando aqui de morte, ela está falando de dois tipos de morte, como eu disse, né? A morte física e a morte espiritual. Então isso dá um pouquinho, assim, uma certa confusão na cabeça de alguns que não estudam a Bíblia, não procuram conhecer mais a fundo. Mas você vai perceber que essa morte física, ela é uma morte em que o corpo vai ficar temporariamente no pó, mas depois ele vai ressurgir. A Bíblia fala que ao soar da trombeta, Jesus vem e ele e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas todos ressuscitarão. Só que uns vão ressuscitar para a perdição eterna, outros vão ressuscitar para viver para sempre com Deus. Amém. Então, quando nós passamos para a eternidade, o nosso corpo, na verdade, está no pó, mas a nossa alma, o que nós somos na essência, nós vamos estar já com Deus. Mas imediatamente, pastor, imediatamente, não vai
depender de ficar uma alma penada, ficar vagando, não. Imediatamente nós já vamos estar na presença de Deus. Agora, aquele que se perde, também imediatamente ele vai estar na presença do diabo. Na presença do diabo. Às vezes a pessoa pensa na morte como algo lá longe, distante, não é verdade? Mas a morte não é só para velho, não é verdade? A morte vem para criança, vem para adolescente, vem para jovem, para todo mundo. E a partir do momento que nós passamos para a eternidade, acabou a oportunidade de salvação. A oportunidade de salvação no tempo que se chama hoje. Agora. É agora que nós precisamos estar com a nossa vida na presença de Deus. Porque uma coisa é certa, a morte ela vem mesmo. Nós não sabemos quando, mas ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Hoje, com certeza, muita gente foi para a eternidade nesse mundão, né? Milhares de pessoas foram para a eternidade. E como que foram? Algumas preparadas para encontrar com Deus, outras não estavam preparadas para se encontrar com o diabo. É a realidade. É a realidade. Então, o que nós precisamos? Comer desse pão, beber desse sangue. E parece uma coisa assim, né? As pessoas na época ficaram meio que chocadas com isso. Como que vamos comer da carne, beber do sangue? Então, nós vamos tá praticando canibalismo, é comer da mesma espécie? Não. É no sentido espiritual. No sentido espiritual. É um alimento espiritual. Mas ele se traduz numa participação física na mesa da Santa Ceia, no corpo e no sangue de Jesus. Então, veja que o próprio Senhor Jesus, ele disse, no verso 54 aqui do capítulo 6 de João, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, olha aí, tem, o verbo está no presente, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por que ele vai ressuscitar no último dia? Sendo que ele não morre, vai ressuscitar o corpo, porque a alma não morreu. A alma, ela vive, ela é imortal. Então o corpo será ressuscitado no último dia. E aí nós vamos ter um corpo que não envelhece, um corpo que não perece mais, um corpo que não tem mais rugas, não tem mais veieira, não tem mais nada que a gente não gosta. Ninguém gosta de ficar velho, não é verdade? Ninguém gosta. Tem gente que fala assim, além de ficar velho, tem que ficar doente ainda, porque ficou velho, as enfermidades vêm, não é verdade? É natural de todo ser humano. Vai cansando, a gente fala, vai cansando a máquina, vai cansando, não é verdade? O corpo, e todo mundo sabe disso. Hoje eu visitei minha mãe, 84 anos. Ela está lutando lá, na verdade, esteve enferma, tomou remédio, sarou, agora está já aparecendo outras enfermidades. Então, não é mais quando se é jovem, não é igual mais. Quando se tem 18, 20, 25 anos, não é mais igual. Por quê? Todo mundo envelhece, todo mundo enfraquece. Mas uma coisa importante, com Deus nós somos sempre abençoados, não é verdade? Sempre abençoados. E o Senhor renova as nossas forças. Ele renova. Mas a gente não pode ficar pensando, eu estou velho, estou cansado. Eu estou velho, estou doente. Não. Nós temos que pensar aquilo que o salmista disse, olha, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor e florescerão nos atos do Senhor, não é verdade? Então nós temos que ficar com aquela promessa de Deus, que Ele renova as nossas forças, Ele renova a nossa juventude, e nós precisamos crer nisso e ficar firmados nisso, porque é muito importante a gente compreender que Deus ele é poderoso para abençoar o jovem, Ele é poderoso para abençoar aquele que está com uma idade mais avançada, Ele é poderoso para abençoar todos aqueles que creem, que depositam a sua esperança nele, porque Ele é Deus fiel e amoroso, amém? Vamos aplaudir, glorificar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então é interessante que a palavra de Deus, Jesus não colocou assim uma condição, olha, você precisa participar de uma igreja,
tomar do corpo e do sangue, você precisa isso, mais aquilo outro, ser perfeito nisso, não errar naquilo. Não, qual que é a condição que ele colocou aqui? Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Tem, está no presente. É uma promessa de Jesus muito clara. E ele fala ainda aqui no verso número 55, pois a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então você veja, nós podemos permanecer como podemos não permanecer. Nós podemos estar em Cristo, ligado na comunhão, como a gente pode também acontecer de perder a comunhão. Então há esse risco, há essa possibilidade. Nós sabemos disso. A nossa vida com Deus, ela precisa ser alimentada, fortalecida. Jesus disse lá em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está ligado em mim não dá fruto, Ele corta. Ele corta. Então você veja, nós estamos na igreja, estamos ligados em Cristo, precisamos dar fruto, precisamos frutificar para Deus. É natural, é algo que a gente não vai precisar de um esforço sobrenatural, não. É aquele esforço que a palavra fala. Com o teu esforço você ganha o reino de Deus, né? Com o teu esforço você vem para a igreja, você lê a palavra, você se mantém na comunhão, luta contra o pecado, resiste o diabo e vai seguindo glorificando a Deus, não é verdade? Então essa comunhão nós precisamos manter, depende de nós. Deus não força isso. Ele não força. A comunhão nós precisamos manter. Nós podemos perder a comunhão? Podemos, se a gente descuidar. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus, estou decepcionado. Muita gente está assim hoje, não é verdade? Estou chateado, aborrecido com o que aconteceu, não quero mais saber. Deus não vai forçar. A pessoa perde a comunhão, perde a sua vida com Deus e é cortado. É cortado porque não está dando fruto. Mas todo aquele que está ligado, todo aquele que está frutificando, Deus ele limpa para que frutifique mais ainda, não é verdade? Deus não gosta das coisas mirradas, já percebeu? Ele não gosta das coisas assim, miseráveis, sabe? A pessoa está naquele lenga-lenga, está naquela coisa assim, vou para a igreja, mas não estou muito afim, sabe? Aquela coisa assim meio que... Deus não gosta disso. Deus gosta das coisas abundantes, não é verdade? Aquele que está ligado na videira, Jesus fala assim, não está produzindo fruto? Ele corta, por quê? Para que o outro que está ligado e está produzindo, produza mais fruto ainda. Produza mais fruto. Então tem alguém na igreja atrapalhando, Deus corta. Deus corta. Olha para o irmão que está do lado e fala, irmão, você está na igreja atrapalhando ou está acrescentando? Como que você está aqui na igreja? Você está ajudando aqui ou está atrapalhando? Meu irmão, você não pode atrapalhar, eu não posso atrapalhar a obra, não é verdade? Nós precisamos somar e multiplicar, crescer na obra, não é verdade? Contribuir, somar na obra de Deus, para que a gente possa cada dia frutificar mais. Então, ele vai aqui ensinando e ele vai aqui reforçando. Então ele fala, olha, para permanecer tem que estar comendo da minha carne e bebendo do meu sangue. 57 ele fala assim, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão, melhor dizendo, viverá para sempre. Viverá para sempre. A gente vai se alimentando, a gente vai participando daquele churrasco, daquela mesa gostosa, mas um dia nosso corpo perece, nosso corpo morre, porque nós estamos limitados por causa do pecado. Mas a nossa alma, que é imortal, nós vamos nos alimentando de Jesus e nós vivemos para sempre com Ele, não é verdade? Nós vivemos com Ele neste mundo e nós vivemos com Ele, vamos viver com Ele no outro mundo também, né? Na eternidade. Então, olha que bênção que é participar
do corpo de Cristo, participar da comunhão da igreja. É maravilhoso, porque enquanto muitas pessoas estão com medo da morte, quantas pessoas estão apavoradas, na verdade, aquele que é de Deus, ele está confiante, ele está sabendo para onde que ele vai, não é verdade? Ele sabe para onde que vai. Por isso que o apóstolo Paulo ele podia dizer assim, olha, eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E a vida que ele estava vivendo agora para ele, se ele morresse era lucro, era lucro. É claro que ninguém quer morrer, nós queremos viver, Deus nos fez para viver, mas a morte não nos apavora mais, a morte ela não nos amedronta mais. Por quê? Porque nós sabemos que o dia que a gente passar para a eternidade, nós vamos estar na presença do nosso Deus, adorando, glorificando a Ele e ceando as bodas do Cordeiro. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Então isso fortalece a gente, isso anima a gente, não é verdade? Isso ajuda a gente a poder caminhar com esperança, a poder olhar para o futuro, não com medo, mas olhar para o futuro com alegria, né? Sabendo que um dia nós vamos estar para sempre com o nosso Deus. Agora, como que eu vou estar para sempre com o meu Deus? Tem que estar sempre me alimentando desse pão, não posso deixar de me alimentar, eu preciso comer desse pão, eu preciso beber desse sangue, eu preciso participar da realidade do corpo de Cristo que é a igreja, e estar sempre ligado, sempre exercitando a minha fé, sempre vivo na presença de Deus, porque o nosso Deus ele é vivo e para Ele todos vivem, não é verdade? Todos vivem. Aquele que não comer desse pão, a alma dele também vai viver eternamente, só que não com Deus, vai viver no inferno, vai receber o castigo, vai receber a condenação eterna. Mas para você que é a igreja do Deus vivo, Deus reserva algo glorioso, especial, as moradas eternas, para vivermos juntos com Ele, para sempre e eternamente, onde não vai haver mais morte, mais lágrima, mais dor, mas vai haver o sol da justiça brilhando sempre por nós. Amém? Pode glorificar, pode exaltar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. Graças a Deus. E assim como você está mesmo na presença do Senhor, se coloca agora. Aleluias. Com os teus olhos fechados, fala com o Senhor agora. Diga para Ele o quanto você deseja essa vida eterna, o quanto você deseja se alimentar cada dia desse pão, beber desse sangue, comer, se alimentar cada vez mais desse pão vivo que desce do céu, este alimento que nos torna imortais, este alimento que nos faz viver para sempre na presença do nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, quero colocar diante de Ti agora a vida da Tua igreja, Senhor, a vida dessa pessoa que às vezes estava tão preocupada com amanhã, Senhor, tão preocupada com o que poderia acontecer, com as enfermidades que estão aí, com a morte que está a todo momento ceifando vidas. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu poder venha agora sobre esta vida, que a Tua bênção se estabeleça agora, meu Deus, na vida dessa pessoa que quer, ó Pai, viver para sempre na Tua presença. Desperta, ó Deus, uma vida de fé, desperta, ó Pai, um entendimento maior da Tua palavra e que possamos, Senhor Deus, ser por Ti impactados, despertados a cada dia na Tua presença. Venha, ó Deus, falar com o Teu povo, revelar a Tua palavra, meu Pai, em cada coração, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Aleluias, glória a Deus.
Amém. Assim, com os teus olhos fechados, coloca a mão no teu coração. E assim, com a mão no teu coração, diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, fortalece-me a cada dia na tua presença, que jamais eu deixe de alimentar-me deste pão vivo que desce do céu, porque Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, e eu quero comer sempre deste pão, eu quero beber sempre deste sangue, porque eu quero viver para sempre na tua presença. Amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma luta, meu irmão, a gente viver a nossa vida de fé. É uma luta. Assim como é uma luta viver nesse mundo também. Nós temos que lutar pelo nosso pão de cada dia, não é verdade? Não cai do céu. Não vem na nossa mesa de graça. A gente tem que levantar cedo, trabalhar, esforçar para a gente poder se manter vivo neste mundo. Na fé, nós também precisamos lutar cada dia. A Bíblia fala que há um combate, há uma luta dentro de cada um de nós. O inimigo querendo nos destruir, mas o Senhor sempre disposto a nos abençoar, sempre fazendo com que aquele que deseja, aquele que quer, continue vivo, continue firme na presença do Senhor. Não tenha dúvida, se você luta, se você quer, se você está buscando a palavra, Deus vai estar te abençoando a cada dia mais, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Levanta as tuas mãos para o alto. Receba a bênção, poderoso Deus e amado Pai. Em nome de Jesus. Nós abençoamos agora a tua igreja, Senhor. Despede o teu povo em paz para os seus lares. Que cada um, ó Deus, possa estar debaixo das tuas potentes mãos, agradecidos, ó Pai, e sempre firmados na tua palavra, lutando, ó Pai, o bom combate da fé. Senhor meu Deus, que a tua graça, a presença viva e poderosa do teu Espírito Santo esteja agora com toda a tua igreja. Guarda cada um, ó Deus, dá uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, no nome poderoso de Jesus Cristo, e todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi bom adorar a Deus contigo. Graças a Deus. Sintam-se abraçados por nós. Tenha uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.